Sim, inclusive o Vivo Meditação, que é o aplicativo que eu comecei a usar com mais frequência para praticar a meditação, veja, é Vivo, ele foi todo financiado pela Vivo. Olha aí, ó. A Vivo Que legal. contratou um ex-engenheiro de software Ó. que virou monge, Aham. foi pro Havaí, ele falou, cansei de trabalhar com software, isso aí me deixou muito desequilibrado, vou virar Aham. monge. Aí ele foi pro Havaí, virou monge e falou, não, mas se eu ficar aqui só comigo mesmo, eu só vou resolver meu problema, eu preciso ajudar as pessoas. Olha que legal. Aí ele voltou, ele foi pra Palo Alto, depois a Vivo encontrou ele por algum motivo, de alguma forma, financiou o aplicativo, e aí ficou por muito tempo como Vivo Meditação, né? Ele ia na Vivo, tirava foto lá, eles iam Aham. conversando com os diretores, etc. E agora virou Atma, mas você vê, a Vivo é uma das maiores empresas do país, né? Foi comprada, né, pela Telefônica, que é espanhola, né? E investiu em um projeto como esse, né? Fundamental mesmo. E você, o que você está trazendo aqui hoje, Agostinho, esse assunto, ele é um assunto de ponta. O que que é assunto de ponta? É assunto assim que é de vanguarda, que mais Uhum, cedo ou mais tarde muita gente vai começar a tratar desse assunto uhum, e ele vai ficar mais espalhado. Por quê? Está cada vez mais forte nos estudos, tanto da psicologia quanto da sociologia, uhum, tá? E aí a gente vai entrar para os estudos hoje atuais de relação com o celular, né? uhum, Transtornos em relação com o celular, por exemplo, as redes sociais e tudo mais, e agora o advento da inteligência artificial. uhum, Nós estamos vendo que a separatividade entre conhecimento de software, conhecimento de mecanismo de dados de informação e conhecimento da mente, conhecimento de processos de como a mente funciona, estão cada vez essa separação está cada vez mais diluída. uhum, Tá cada vez mais diluída e está cada vez mais unificando certos aspectos desse conhecimento. sim, Pra você ter uma ideia, a inteligência artificial, ela veio e está vindo, né, numa velocidade impressionante, avassaladora, uhum, e ela vai mexer com um aspecto, como já está mexendo com aspectos das estruturas cognitivas, das estruturas operacionais da sociedade. uhum, Então, trabalhos, ocupações que as pessoas podiam fazer horas e horas, colocando apenas sua inteligência cognitiva, sua inteligência operativa ali, a inteligência artificial chega e resolve isso em 5 minutos, muitas vezes. uhum, Coisas que a gente pensava que não seria capaz, né? Inclusive em áreas criativas, como telas, imagens, né, arte e tudo mais. É claro que a gente não está aqui desconsiderando o fator intrínseco humano da arte, uhum, mas ela, a inteligência artificial, faz um conjunto de combinações de linguagens, ela sim, estudou linguagens, e uhum, essas linguagens elas conseguem ser replicadas dentro dos prompts que você coloca ali. uhum, E o que que acontece no final das contas? Uma sociedade em que a inteligência artificial avassaladoramente entra, modifica os padrões de emprego, modifica os padrões de funções. uhum. Como é que fica os profissionais de software nesse sentido? Porque uma coisa que acontece é que as pessoas achavam que a inteligência artificial ela iria substituir trabalhos repetitivos, né? Tipo, o frentista ali do posto, o Uhum, caixa do supermercado, mas na verdade ela está substituindo os trabalhos mais especializados mesmo, que é o desenvolvedor, o artista, exatamente. né? E aí o que você está querendo dizer é que assim, a O inteligência, roteirista de copy, o roteirista imagine. é o copywriter, Não exatamente. querendo desprezar, porque eu sei que eles são extremamente talentosos e vocês Sim. fazem a diferença, mas para alguns empresários, o que às vezes eles poderiam contar com vocês, estão começando a contar com a inteligência artificial. Sim. O que você quer dizer é que, por exemplo, o desenvolvedor que sabe sobre inteligência emocional, que sabe sobre essa área do conhecimento que hoje ainda é muito restrita aos profissionais de psicologia, os profissionais Uhum. dessa área, ele vai precisar começar a dominar a inteligência emocional para conseguir implantar melhor o software que vai ser construído pela máquina. É Mais ou porque menos isso, né? é exatamente porque o que agora os engenheiros de software, os trabalhadores dessa área, os especialistas de software vão precisar, sem dúvida, é da inteligência de significado. Sim. E a gente entra já no próximo tópico que é sobre isso, né? Porque um dos benefícios de você saber isso é se eu não entender as motivações do cliente, ou seja, qual que é o significado do cliente para implantar aquele software, assim como seus possíveis desequilíbrios emocionais. O que acontece? Acontece que você vai ter um projeto nas suas mãos, mas você vai ter que ter 3, 4, 5 problemas para resolver que não estava dentro do projeto. E é de relacionamento.
né? O grande desafio para essa área também vai ser o processo de relacionamento, tanto com o cliente quanto com a equipe. Sim, e só fazendo um parênteses, né? Não sei se você já ouviu o Estigma, até se vocês não viram, pessoal, o último conteúdo que a gente produziu, que é a Live 2, a gente fez com 2 desenvolvedores, arquitetos, especialistas em desenvolvimento de software, e eles mesmos falaram. O desenvolvedor normalmente é aquele cara que gosta de desenvolver no escuro, com a luz apagada, com os neon acesos, das 11 da noite às 4 da manhã, entendeu? Que é aquele cara mais, que, assim, que não gosta de se relacionar, né? E aí aquilo, hoje ele tá sendo, entre aspas, jogado para os ambientes de projeto. Muitas vezes ele vai sozinho, a gente até comentou que, apesar da equipe ideal de software ser o gerente do projeto, o PO, que é o cara que constrói os requisitos, e o desenvolvedor que constrói e prioriza os requisitos, e o desenvolvedor que entrega o software, se você não puder ter esses 3, tem um bom desenvolvedor. Mas se o desenvolvedor não sabe as motivações do cliente, não sabe os possíveis desequilíbrios emocionais, né, e precisa implantar o software, como que ele vai relacionar-se com o cliente, né? Que é o que você estava falando. Exatamente. Né? É um grande desafio, né? É um grande desafio. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual que é, na sua experiência, o grande desafio do relacionamento entre o cliente, né, o gestor de software, o desenvolvedor de software? Onde é que começa a crise nesse processo? Olha, eu entendo que parte da causa do desenvolvedor ser essa pessoa muito fechada, que não gosta de se relacionar ou tem problema com se relacionar, é porque ele não consegue se aprofundar nele mesmo, entendeu? Então assim, poxa, se eu não consigo olhar direito para as minhas emoções e trabalhar elas, como que eu vou me arriscar a tentar entender por que o cliente está implantando aquele software? Será que ele está implantando porque ele de fato tem um problema técnico na empresa? Ou porque ele quer atender a uma necessidade do ego dele de, eu implantei um sistema de R$1 milhão que vai ser o futuro da empresa, mas na verdade o sistema velho fazia o serviço, entendeu? Então é aquilo, ele não tem condições ainda de se perceber o suficiente para, como que eu posso dizer, se aventurar, digamos assim, nas emoções do outro. Entendeu? Então é muito mais fácil ele simplesmente receber o requisito, ou seja, faz uma tela, um banco de dados, um conjunto de campos e regras assim, e eu vou desenvolver e te entrego, do que eu conversar com você para entender o que está por trás disso. Né? E se vocês verem até conteúdos anteriores que a gente fez com o Douglas, né? Eu depois posso colocar a referência aqui. Ele fala, não é porque a gente é arquiteto de software ou desenvolvedor de software que a gente tem que entregar tudo que o cliente quer. Não, nós precisamos entender o que está por trás disso. E aí, faz todo sentido. O que está por trás disso é tanto o potencial resultado para o negócio, quanto também as potenciais emoções que o cliente vai sentir ao receber aquele software e o resultado que ele vai gerar na empresa. Só que é um campo muito mais complexo de navegar, né? Porque é aquilo, a expectativa do cliente, ela pode ser aferida com determinado resultado. Ou seja, eu vou implantar esse sistema para reduzir horas de trabalho e aí a empresa vai ter tanto de economia financeira. Mas será que isso vai gerar uma felicidade do gestor que depois vai ter que demitir as pessoas? Ou será que vai gerar uma felicidade porque agora ele vai ser o cara que reduziu a folha em 30% com o sistema que só aumentou R$2.000 de custo por mês, entendeu? Então é aquilo, você precisa entender o contexto emocional que está por trás daquilo para que você, ao entregar o software, tenha tudo sobre, entre aspas, controle, se é que é possível, né? Aí eu compreendo por que você quis trazer essa ideia do ego, né? Sim, exato. Desse conceito ego aqui para a nossa entrevista. Porque, de fato, se nós entrarmos por um caminho de tentativa de um estrelismo individual, né? Ou de um estrelismo de equipe dentro de uma ideia genial, todo mundo, de certa forma, tem um anseio de ser o gênio do momento, né? Eu quero ter a ideia que revoluciona. Você veja... Eu implantei o sistema que controla tudo. Implantei o sistema que controla tudo. Se a gente for pegar, por exemplo, 2 filmes, A Rede Social e Som na Faixa, que fala a história do Facebook e a história do Spotify, que está lá na Netflix, a gente vai ver que ali foi inteligência emocional que salvou o negócio. Não foi a capacidade intelectiva, cognitiva, especialista deles, mas foi um processo de inteligência emocional. Porque eram pessoas com várias habilidades altíssimas, mas que só conseguiram fazer quando o processo ali se organizou em termos de saber ceder o talento do outro, saber ceder o lugar do outro, saber dizer, não, isso aqui é muito genial, eu gostaria, mas não contribui com o todo.
Fica muito preso só na minha visão de vida, minha visão de realidade, ou a minha visão, né, do que deve ser um projeto. E, basicamente, aqui entra uma inteligência emocional fundamental para todo profissional, que é saber compreender o seguinte, olha, não é pessoal, é profissional. Então, eu preciso olhar a situação com olhos de quem consegue gerar o melhor resultado com o menor custo possível, mas que cause um benefício também dentro de uma certa cultura da empresa que ela está me trazendo. Senão, se eu não fizer isso, eu simplesmente vou, às vezes, fazer participar de um projeto, ou fazer uma arquitetura só focada naquilo que eu estou vendo. Mas eu preciso realmente ter um processo de abertura e dizer assim, olha, onde é que é o meu lugar de ignorância? Acho que essa pergunta é boa. Onde é meu lugar de ignorância nisso aqui? Eu sei onde é que é o meu lugar de especialidade. Eu sei onde é o meu lugar de sabedoria. Mas onde que é meu lugar de ignorância? O que eu estou ignorando? Às vezes eu estou ignorando o que a cultura da empresa, às vezes eu estou ignorando o que o cliente precisa, às vezes eu estou ignorando algum tipo de situação que é ambiental, cultural. O que eu estou ignorando antes de dizer sobre o meu lugar de sapiência? Então, isso ajuda muito a gente equalizar antes de nós lançarmos, né, definições. A gente equaliza para a gente ter um tipo de controle das emoções para que elas não fiquem atiçadas a tentar defender ao invés de compreender. Se eu tentar de cara querer defender o meu lugar de sapiência, eu perco a oportunidade de ter uma experiência completamente inédita.